para esse adolescente, para esse adulto, né? Certo. Então, assim, você percebe o quanto que essa decisão dos pais, essa negação, interfere na sua vida. Então, às vezes, é importante até que o psicólogo chame a família, né? Certo. E comece a falar sobre até a questão do preconceito. E é justo pensar assim, né? Para essas famílias refletirem sobre esse tema, né? Você quer aceitar o seu filho de acordo com o que ele é, ou você quer vê-lo sofrer, né? Porque uma não aceitação também, uma rejeição familiar, causa um sofrimento extremo, né? De adolescentes que às vezes até tentam suicídio. Então, assim, pensando que o Brasil é um do país que mais se mata homossexuais do mundo, né? Então, tratando o preconceito, a gente também trabalha com essas questões da violência, né? Famílias que às vezes colocam adolescentes ou até adultos para fora de casa por não compreenderem. Então, o que acontece? A gente chama essa família até o consultório não para induzi-los, mas para tratar uma reflexão, né? Para trazer uma reflexão. Mas espera aí, você prefere às vezes ver seu filho, às vezes, morto, porque quando você vê recorrentes pensamentos de suicídio, né, no consultório, você percebe que aquele adolescente está trazendo pensamentos recorrentes de suicídio, aí você vai falar com a família, mas espera aí, você prefere seu filho morto ou seu filho sendo homossexual, que não vai interferir no seu caráter, né, Sim. na sua personalidade? Ele não é uma pessoa má, né, pela sua orientação sexual. Gente, vamos lá então, vamos continuando aqui. Sua posição. Achei muito bacana você perguntar com relação ao fato de que da cura se realmente o que deve ser tratado. E entra no campo do que o juiz Valdemar aí propõe. Ele realmente não fala nada específico sobre cura gay, porém ele suspende uma resolução aí de 22 de março de 99, que dá abertura aí para estudos acerca da reorientação sexual, que nada mais é, claro, do que um nome bonito para a cura gay, né? Que todo mundo está comentando semana aí. Tendo entendimento disso, a partir desse juiz, a gente pode considerar que se existe como eu falei antes, existe um tratamento, existe uma patologia. Mas o que deve ser tratado não é o ser homossexual, mas o modo como a sociedade aceita isso. O homossexual sem caráter tem cura, o heterossexual corrupto tem cura, a transexual que faz alguma prática que a sociedade não aceita porque é uma prática que provoca um mal-estar nos outros, também tem cura. Sim. O que se trata não é a orientação sexual, não é a condição sexual. O que se trata, o que deve ser tratado é o caráter das pessoas, é o caráter de quem propõe uma situação como essa. A doutora bem citou a questão do Setembro Amarelo. Sim. Nós somos o país que mais mata homossexuais. E nós temos estudos que comprovam que todos os métodos aí que foram tentados em consultório de psicologia pelo mundo para reverter, digamos que o quadro de homossexualidade, não deram certo e, inclusive, provocaram suicídio de muitas pessoas, provocaram disfunções sociais, tendências suicidas em muitos pacientes. Nós tivemos um estudo aí de 2008 feito por professores e alunos lá da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. A partir desse estudo, eles puderam comprovar que todos os métodos aí de reorientação sexual feitos até o ano 52 não só não deram certo, como provocaram todo esse quadro reversivo aí nos indivíduos. Essa semana, André, eu folheava na minha casa um livro de educação moral e cívica. Sim. Era uma matéria, não sei se você se lembra, não sei quantos anos você tem, eu acho que você é novinho ainda, né, André? Novinho. Mas até, se não me engano, os anos de 90, ainda havia esse livro nas escolas, essa matéria é uma matéria comum, educação moral e cívica. Sim, sim. E na parte que tange as relações sociais, o livro trata a questão sexual como uma patologia. Eu me lembro muito bem de algumas palavras desse livro que dizem que o indivíduo detectado com esse problema deve ser encaminhado para um psicólogo e logo reinserido na sociedade. Sim. O livro, se não me engano, é do ano de 92, mais ou menos. E o livro traz isso como algo muito comum. É atual. Sim. Então nós estamos tendo a possibilidade hoje, infelizmente, de termos uma reversão muito grande na sociedade. E nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Não é cura gay. Não existe a cura gay ao pé da letra. Sim. Mas existe um método de reversão, de reorientação. Sim. O que deve ser reorientado é a forma como a sociedade vê essa questão, não a sexualidade em si. Pode falar agora. Acrescentando só, acho que trazendo até uma reflexão, assim,
pensando, mas qual é o tratamento que existe para essa cura gay, né? Eu desconheço como psicóloga uma cura, né? Um tratamento. Qual é o tratamento que vai ser oferecido para essa reversão dessa homossexualidade? Sim. Eu, como psicóloga, desconheço, até cientificamente falando, de uma reversão desse quadro, assim, né? Se eu pensar como patologia. Não tem nem como. Gente, nós vamos para um break, vamos tocar uma música? Você tem o direito de ser o que você é, o que você quer. A não ser que isso traga prejuízos para outra pessoa. Certo. No sentido assim, você não pode, você tem direito a ser quem você é, mas não retirar o direito de outro, né? Esse direito não pode tirar o direito do outro de ser também quem ele quer ser. Olha, André, eu acredito que, infelizmente, em nome de Deus, é mais fácil controlar massas. E quando você vê você tem uma revolta muito grande diante de tudo isso que a gente vê, toda essa hipocrisia que a gente vê, de ter um país laico, mas ainda ver a intolerância religiosa sendo praticada no nosso dia a dia e tratar como algo comum, você fica revoltado, isso gera algum tipo de extremismo. E aí que está o ponto negativo, aí que mora o perigo. Você tratar um extremismo com outro extremismo. Você deve mostrar para essas pessoas que são extremistas o contrário. Nós vimos um caso essa semana de traficantes cariocas que estavam ameaçando famílias para queimarem seus templos de Umbanda no Rio de Janeiro. E vendo o vídeo, muita gente que respeita as religiões se choca. Porém, é muito triste você ver que muitas pessoas, muitos brasileiros comentam de forma favorável àquele ato. Como se uma religião fosse melhor que a outra, como se um fosse mais aceitável que o outro socialmente ou perante a Deus. As pessoas formulam toda uma ideia do que é Deus e usam isso para se defender. Isso é muito negativo. E no âmbito político, falando da questão do Jean e do Feliciano, infelizmente, toda essa revolta por essa hipocrisia toda gera essa polêmica tão grande, gera extremismos, gera atos que o Jean, por exemplo, ele tem algumas opiniões, algumas atitudes que as pessoas veem como extremismos, mas que são formas únicas de combater essa hipocrisia toda, entendeu? Formas de quebrar essa moralidade toda que é imposta pelo poder político e pelo poder religioso infestado aí na política. Eu digo infestado porque, infelizmente, não vivemos um país laico, como muita gente diz. Isso é um fato. Nós não somos um país laico. A moralidade, de que maneira você enxerga que ela afeta a sociedade hoje? A moralidade ela é muito confundida com o bom senso que as pessoas têm que ter para viver como seres sociais e conviver e ter boas relações sociais. A moralidade, ela deve ser trabalhada como algo, digamos que, levemente moldado, naturalmente moldado pela sociedade. Nós não podemos entender como moralidade nenhuma situação que é imposta por sociedade nenhuma. Certo. As sociedades evoluem, as pessoas evoluem como seres individuais, então nós não podemos impor nenhuma condição de moralidade ligada a nenhum tipo de prática de sociedade YX. Nós devemos nos moldar. E eu acho que as pessoas estão perdendo um pouquinho essa visão do que é a moralidade. Estão atrelando muito a moralidade a valores religiosos, entendeu? E isso é um pouco perigoso. Muito perigoso. Sim. Porque a Bíblia, por exemplo, é um livro extremamente amplo. Eu tenho vários artigos escritos sobre homossexualidade na Bíblia. Eu não posso provar que não condene a homossexualidade, porque eu acredito que ninguém pode provar absolutamente nada sobre não ser sua existência. Certo. Mas, infelizmente, ela é mal trabalhada, ela é infelizmente mal interpretada. Isso leva as pessoas a terem opiniões muito absurdas sobre algo que deve ser mais discutido, entendeu? Isso que a gente está tendo aqui é muito importante. Sim. Nesse sentido. Muitas pessoas têm uma opinião pronta, não querem mudar sua opinião, não querem absorver nenhum tipo de informação nova. Isso é aí que mora o perigo. E a moralidade impõe que as pessoas não podem modificar suas opiniões porque elas têm que seguir um padrão religioso, seguir um padrão do que é Deus, e isso é muito perigoso. A imposição de certas pessoas ou de certos grupos, né, que tenta, talvez, de alguma maneira, impor isso a quem tem a sua mente travada naquilo, certo? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, André, se você não se impõe, você se torna refém do sistema, de tudo isso que é imposto a você. E já te impõe o que você sabe, o que você tem que ser. Então, se você se coloca
ou se você entende-se como algo, como diferente, se você não se impõe, as pessoas vão querer impor mais ainda sobre você e vai fazer guerra. Então, ou você se impõe, ou você, infelizmente, acaba refém do sistema. Então seria saudável, né? Essa imposição muito de cada saudável essa imposição de cada um. Não no sentido de, por exemplo, eu sou homossexual, você é heterossexual, e eu quero fazê-lo ser homossexual também, ou te colocar numa situação em que você tem que ter uma relação homoafetiva. Né? Não é dessa forma. Eu quero fazer com que você entenda que eu tenho a minha condição, a minha orientação, assim como eu também compreendo a sua como algo natural. Sim. Entendeu? De forma que nenhuma relação afete a do outro. Nem socialmente falando, nem afetivamente falando. Bacana. O que eu vejo como algo muito negativo também é o fato de pessoas falarem comigo assim... você é homossexual, acho bacana, mas bacana quando é discreto. Bacana quando você não mostra que você é homossexual. Você pode ficar com seu namorado, não tem problema, mas beija na sua casa. Não beija na rua não, porque é feio. Por que eu sou obrigado a saber que você, André, você fulano, você Beltrano, é heterossexual? Eu te vejo com sua esposa na rua, vocês vão beijar e é algo natural. Por que o homossexual tem que me reprimir por ser homossexual? As pessoas têm que enxergar as condições, situações um do outro como situações naturais nesse campo sexual, sim, como algo natural. Eu tenho que me impor como homossexual nesse sentido. Daí a importância de uma parada gay, por exemplo. Para as pessoas compreenderem que nós podemos ter, sim, nossas demonstrações afetivas, como qualquer outra pessoa pode ter demonstrações afetivas, ou enfim, claro, com limite. Assim como o heterossexual também. Isso agorinha aqui. Doutora, me fala a sua posição sobre essa circunstância. Eu acho que, continuando o que o Anderson falou, acho que é interessante a questão do limite, né? Porque a sociedade, eu acho que ela condena, assim, o que é tudo que é imoral, né? Mas não se tratando só da homossexualidade, heterossexualidade também, né? Assim, em questão de certos comportamentos, assim, elas banalizam, né? Apesar que a gente entende que o sujeito tem direito de ser quem ele quer ser, do jeito que ele quer ser. Então, eu acredito assim, eu acho que tudo é o respeito, né? Eu acho que a forma com que você se mostra e você se impõe, né? Ele tem direito de ser quem ele é e tem que lutar mesmo, né? Para poder ser quem ele é. Se o heterossexual pode beijar na rua, por que o homossexual não? Né? Se são sujeitos de direitos, sim, por que esse direito está sendo corrompido aí, né? Por outra orientação sexual, né? Então, eu acho que temos que buscar por direitos, sim, mas acho que tudo com respeito, né? A gente não deve ferir o direito do outro, a gente também não pode ferir também, assim como ele falou a questão da religião, a minha religião não é melhor que a sua não é melhor que a minha, então a minha orientação sexual não é melhor que a sua e eu não posso te obrigar, né, a me aceitar ou alguma coisa assim. A gente pode trabalhar com esse respeito. Na sua visão, Anderson, o que deve ser trabalhado para isso, para se tornar algo mais comum? Vamos lá. Tá, olha, André, eu acredito que o que deve ser trabalhado para que isso seja modificado de fato é a questão desse país laico, entre aspas, como você bem citou. Infelizmente, as pessoas têm esses valores morais incutidos do que é certo, do que é errado, e isso, graças a Deus, está se modificando. As pessoas estão pensando de outra forma, pensando de forma mais ampla. A partir disso, as pessoas conseguem compreender melhor que existem outras possibilidades. Certo. Eu me assumi como homossexual em 2010, e naquela época eu sofri pra caramba. Claro, o homossexual que se assume hoje também sofre, mas eu brinco com algumas pessoas que não é da mesma forma. Porque hoje a sociedade está mais aberta, não se fala da homossexualidade como algo tão negativo como se falava, sim, há 7, 8 anos atrás. Nós vemos hoje homossexual na novela, nós vemos aí na mídia, nós temos Pablo Vittar, Anitta, que representam muito a comunidade LGBT. Então o homossexual hoje tem um espaço que ele não tinha antes. As famílias passaram a perceber que o homossexual ele paga seus impostos, que é um cidadão como outro qualquer. Infelizmente, o homossexual ele foi uma figura muito deturpada pela mídia durante muito tempo, entendeu? De várias formas
possíveis. Então isso gerava todo esse constrangimento nas crianças que já viam isso na mídia e que recebiam da família toda aquela imposição de que era algo condenável, de que o menino e a menina eram corretos, de que o menino e a menina era o padrão. Se existe um padrão, qualquer comportamento que saia desse padrão é visto com maus olhos. Então, é uma questão de evolução natural. Automaticamente a sociedade vai ser moldada para que um dia a situação seja encarada como algo totalmente normal. Assim como as mulheres lutavam muito há anos atrás para ter os mesmos direitos que os homens, Sim. E hoje a gente olha para trás e a gente fala, gente, que absurdo, hein? Há menos de um século atrás, a mulher lutava pelo direito do voto. Muito menos. Muito menos. A mulher lutava pelo direito de votar. Sim. Hoje eu fico me perguntando o que faria com que a mulher não tivesse direito de exercer a sua cidadania. Não há como pensar de outra forma. Então, daqui a pouco tempo, eu acredito eu, que nós teremos essa possibilidade de pensar dessa forma. Por que pensávamos daquela forma? Por que essa evolução não aconteceu tão mais rápido? Em outras sociedades pelo mundo já há essa evolução. Em outras não. É uma questão muito de realmente parâmetros sociais, é uma questão humana mesmo. Certo. Mas com vontade. Eu acho que Anderson, quando começou a dizer que a sexualidade já existia, né, até muitos tempos atrás, eu acho que é importante refletir. Então, se já existia, por que é tão estranho, né, causa estranheza às pessoas? Eu acho que justamente porque fazia escondido, né, como não era um padrão da sociedade, era algo escondido. Então, hoje, eles estão tomando a coragem de mostrar quem eles são. E, assim, ainda causa estranheza para heterossexuais quando vê dois casais homossexuais mesmo. Sim. Mas, como ele mesmo disse, o quanto que isso foi caminhando e tantas conquistas eles foram alcançando, né? E pensando assim, daqui 10 anos, como que isso vai estar evoluindo, como que esse pensamento vai sendo atualizado, né? Assim, de certa forma. Então é um caminho, é um percurso. Assim como a mulher também luta até hoje, tem ainda muitos retrocessos, mas a gente vai buscando. E eu acho que é uma luta que nunca para, né? É uma conquista que é diária, que é anual e vai caminhando mesmo. Sim, sim. Quer falar algo antes da gente entrar no... Só para concluir o pensamento aí que a doutora disse bem com relação à questão da luta. Sem luta, não há progresso, a gente vai retroceder sempre. Nós não podemos nos calar diante do sistema. Assim como a mulher, ela teve a necessidade de lutar para tantas conquistas que hoje parecem não são conquistas reais e são legítimas. A mulher, ela sempre quis conquistar o espaço que hoje tem e ainda há um machismo muito grande. A gente deve ainda lutar para que isso seja quebrado. É importante lutar sempre. O homossexual ainda precisa lutar. Daí a importância da parada gay. Por que não haver uma parada hétero? Porque ninguém precisa chegar para a família quando se descobre heterossexual e dizer, mãe, pai, eu sou heterossexual, e ter que sofrer um preconceito por isso. Ninguém tem que obrigado a sofrer violência nas ruas porque tem um jeito heterossexual. O homossexual é visto com maus olhos, infelizmente, por todo um sistema que impõe que isso é negativo. Então nós temos que lutar, nós temos que ir às ruas. Daí a importância de uma parada gay. Muita gente diz, e os excessos da parada gay? Por que assim é necessário? Em festas heterossexuais como o carnaval, há o excesso da mesma forma. O excesso é negativo em qualquer tipo de festa, mas é uma questão humana. Não é possível controlar isso. E o homossexual, por si só, por sua história, tem essa questão do humor, da brincadeira, da irreverência. E nós temos que valorizar isso também. Há toda uma construção moral que nos leva a entender que exibir o corpo de uma forma ideal, de outra forma não ideal, isso também deve ser quebrado. Existem parâmetros de respeito que devem, claro, ser seguidos para não chocar as pessoas, mas outros parâmetros de respeito que mascaram um preconceito existente. Daí a importância da parada gay. Aqui em Montes Claros nós teremos amanhã nossa 12ª parada gay. Tem muita gente aí achando que é uma novidade, porque a gente ficou um tempinho sem fazer a parada, mas ela volta agora com força total, com incentivo da população que vai estar presente amanhã na parada. Eu que acompanhei algumas reuniões para a organização do evento, a todo momento era falado, André, como uma festa da família. Não no sentido de ser uma festa especificamente para esse público, mas com
todo engajamento em acolher as famílias, porque nós tivemos uma participação muito grande de famílias que vão à parada, famílias que já querem introduzir isso em suas casas, que esse comportamento de aceitação de qualquer prática, que parece tão obviamente diferente, é algo que deve ser encarado como algo normal. O Mazinho fez um comentário aqui, parece que a resolução, ele diz assim, o que o juiz entendeu foi o seguinte: o homossexualismo de fato não é doença, porém existem pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo e não se sentem bem com isso. Não se consideram homossexuais. Desconfiam que pode até mesmo ser algo psicológico e nem tanto físico. Então, por que impedir essa pessoa de procurar um psicólogo ou psiquiatra? Do mesmo jeito que todos são livres para exercer sua sexualidade, também deviam ser livres para procurar auxílio se assim desejarem. Então, observamos dois casos diferentes. Os que realmente são gays e estão bem e felizes, e os que têm atração pelo mesmo sexo e que suspeitam ser algo psicológico e não físico. É isso que a mídia e os movimentos LGBT não explicam e querem colocar tudo no mesmo barco. Se a pessoa tem dúvida sobre si mesmo, um psicólogo ou psiquiatra podem ajudar? Como ele chama? Desculpa. É o Mazinho Ferreira. Oi, Mazinho. Então, acho que, não sei se você acompanhou o início aqui da nossa conversa, a gente falou justamente disso, né? Trazendo esse pensamento não através da mídia, mas a gente falou justamente disso. Dessa questão das pessoas procurarem para reversão, né? Essa busca ser ativa, né? Ser através dele. Mas, assim, vamos pensar, vamos trazer uma reflexão. Essa pessoa que chega até o psicólogo é infeliz com a sua orientação sexual, ela está infeliz por causa dela ou por causa do outro? Né? Se o desejo de ser homossexual é dele, é um desejo que vem dele, então a gente vai trabalhar esse desejo dele, certo. Não o desejo de outras pessoas acima dele, né? Então a gente vai acolhê-lo, né? Eu acho que a procura pelo psicólogo, qualquer um pode ir até o psicólogo, né? A gente recebe qualquer pessoa, não tem distinção. Então a gente vai acolher esse paciente e entender o que está acontecendo, né? Eu acho que isso é mais importante. O que você quer, né? Qual é a sua vontade? Mas entender principalmente esse desejo dele, é dele ou é do outro, né? Eu acho que se o juiz... primeiramente, o que o CFP fala? Como que o juiz vai definir uma atividade, né, uma prática que traz do psicólogo? O conselho é legítimo, né? Quem tem que dizer como a gente vai trabalhar é os psicólogos. Você acha que o juiz entende como que funciona o trabalho do psicólogo? Né? Como que, dentro de um contexto ali clínico, como que isso funciona? Como que ele vai dizer como o psicólogo vai agir? Então, assim, por mais que ele fale que não é patologizando, né, essa questão da homossexualidade, vamos pensar assim, mas se ele já vai procurar com a intenção de reversão, ele já estaria dizendo como que o psicólogo deveria agir, né? Se ele vai procurando uma reversão, a gente já teria que trabalhar essa reversão. Primeiro que eu não conheço cientificamente nenhum trabalho que funcione para essa reversão, sabe? Certo. Não entendo, dentro do meu estudo, né, da minha vida acadêmica, nem hoje fazendo pós-graduação, nunca ouvi falar de uma ciência que cura homossexualidade. Então, assim, qual é a preparação que a gente vai ter sobre isso? E, principalmente, assim, se eu, dentro do meu contexto clínico, tenho que acolher o que é desejo do paciente, por que eu vou ter que trabalhar algo que é contra esse desejo? Algo que é desejo dele por causa de outros, né? Por causa de uma cultura, de uma moral, de uma sociedade, de uns pais. Então, assim, está trazendo sofrimento para esse paciente, claro, porque às vezes ele não está sendo aceito, mas a gente vai ajudá-lo a compreender e a aceitar o que ele é, né? E ter coragem até de enfrentar, né? De se assumir e não impedir que o outro determine quem ele deve ser. Né? Dentro disso aí, é um pouco até estranho, vão até ser comentários que eu vou falar aqui, já pegar a meada. Imagina, uma pessoa que se julga na vontade de procurar um psicólogo para uma reorientação, aí ele vai num consultório, aí chega lá e encontra com um psicólogo que também é homossexual. E é aí? O que mais vai acontecer, porque não que a maioria dos psicólogos sejam homossexuais, mas eu conheço muito amigos que são psicólogos que são homossexuais, psicólogos irreligiosos, e eles têm as vertentes aí de pensamentos próprias e a questão profissional. Só corrigindo o comentário do Mazinho, ele já começa com uma contradição muito grande. Ele diz que o juiz entende o seguinte: o homossexualismo de fato não é doença, porém existem pessoas que sentem, enfim,
Homossexualismo já é doença, Mazinho. Eu digo homossexualismo não a prática, a palavra. Ismo designa doença. Então, de qualquer forma, se ele disse homossexualismo, ele disse doença, mas eu acredito que ele não tenha sido infeliz nesse ponto, não. Com relação ao que você disse, essa questão do indivíduo, né? Sim. É muito amplo, André. Eu acho que, como a doutora bem falou, o indivíduo ele procura a sua orientação em vários âmbitos possíveis. Houve espetacularização dessa situação toda. Então, não era necessário ter essa brecha tão incisiva para que as pessoas soubessem que há uma possibilidade que o gay se reoriente sexualmente, de que o homossexual se reoriente. Qualquer um pode se reorientar a qualquer tipo de situação que cause um desconforto. Por que citar a homossexualidade? Por que não citar um heterossexual, por exemplo, que não se sente bem na condição de heterossexual? Eu conheço muita gente que chega em casa hoje, eu citei esses dias nas redes sociais, o pessoal brigou um pouquinho comigo, tem um heterossexual que não se dá bem com a esposa, não se dá bem em relação nenhuma, bate na esposa, agride a esposa. Será que não caberia a ele uma reorientação para um campo de talvez ser homossexual? Não cabe. Mas também não cabe ao homossexual, vai muito por esse lado aí, sabe? Vou voltar para você, Anderson. Nessa questão, você citou aí, eu não queria muito entrar nessa questão, mas eu vou entrar um pouquinho, né? A gente já se conhece há alguns meses e eu te conheci dentro de uma situação religiosa. Sim. Né? De uma situação religiosa. E lógico que causa estranheza de qualquer situação, de qualquer pessoa, ou até da sociedade, se eu for dizer, por exemplo, que eu te conheci fazendo um teatro sobre a Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo, né? Como que hoje é a relação, certo, sua, e talvez até da classe LGBT ou da classe homossexual, dentro da igreja? Porque a gente sabe o seguinte, vamos colocar um pouquinho agora, só apimentar um pouquinho, eu não quero expandir muito, mas como que isso é inserido dentro da prática da religião, ou da prática religiosa na sua vida, hoje, entendeu? Como você é visto nessa situação? E como que isso tem se ramificado dentro? Olha, André, a igreja ela é imperfeita, ela tem ciência disso, a igreja é santa, mas no parâmetro social a igreja sabe que ela trabalha com imperfeições, então ela vai se moldando diante de tudo isso. Existem vários meios dentro da igreja católica, por exemplo, e esses meios não buscam criar novas religiões só porque pensam de uma maneira diferente. Certo. Esses meios procuram se reinserir dentro da igreja, de modo que a igreja passe a compreender suas filosofias de vida. É o caso da homossexualidade, por exemplo. Há vários meios, há um movimento homossexual muito grande dentro da igreja que luta para que essa aceitação seja uma realidade. Você me conheceu numa peça que eu organizo há 5 anos, A Paixão de Cristo. Sim. Fez parte da produção da gente, e isso entra, inclusive, no âmbito do que fui falando anteriormente sobre uma transexual, uma parada gay que ela se expôs como Jesus Cristo. Se você, qualquer um de nós pode representar Jesus numa peça, por que um transexual, por exemplo, que sofre preconceito diariamente, que é condenado, que é crucificado diariamente, não pode representar Jesus como meio de crítica? Não acredito que foi de modo que fazer chacota com a igreja. Eu posso representar por meu sofrimento. Jesus morreu, sofreu na cruz como um pecador também. A Bíblia ela é um livro muito amplo e nós que temos essa vertente diferenciada dentro da igreja, buscamos que as pessoas compreendam essa amplitude. E a igreja, pelo menos no meu caso, eu me faço destacar pela minha questão profissional. Certo. Minha sexualidade diz respeito a mim, quem eu levo para minha cama. Sim. Não diz respeito a ninguém dentro da igreja. Eu não faço com que minha sexualidade afete minha relação com a igreja. É claro que eu não vou ser hipócrita de, por exemplo, estou vendo toda uma situação que gera um constrangimento para a classe de LGBT e vou ficar, não vou me manifestar. Eu tenho que me manifestar, eu sou ativista. Certo. Representatividade importa, sim. Tem muitas pessoas que falam que representatividade não importa, que eu devo me conter por estar inserido em uma prática que me faz feliz, no caso, o meio religioso. Correto. Não, eu devo ressaltar o que é bom dentro do parâmetro religioso e também lutar pela causa que me interessa. A religiosidade ela é importante para a sociedade, a religião ela é muito importante. Uhum. Essa relação de imposição do que é paz é importante para que as pessoas tenham essa noção do que é bom, do que é ruim, do que traz paz, do que não traz paz. Ter isso é muito bacana, mas infelizmente as pessoas se deixam levar por um julgamento muito forte, por uma questão muito além
do simples que a igreja deve pregar. O Papa Francisco está aí para provar isso. Ele é um ser social que também teve concepções modificadas. Quando era bispo da Argentina, ele foi contra a união homoafetiva. Como Papa, ele já deu declarações que ampliavam mais essa visão da igreja para os homossexuais. Então a igreja tem uma filosofia hoje muito grande de acolhimento. E é isso que a religião deve pregar sempre, acolhimento, abraçar as religiões, abraçar a diferença do outro, abraçar a cultura do outro, buscar evangelizar o que deve ser aberto à evangelização. Obrigado. Anderson. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, André. É muito bacana de ter esse debate aberto sempre e mostrar às pessoas que a verdade ela é ampla também, que as pessoas devem compreender que não existe uma verdade única, plena e absoluta. Então, ter esse tipo de discussão é muito importante, é muito engrandecedor, tanto para nós que discutimos, quanto para quem escuta também. Nós estamos com um profissional da área da psicologia e uma pessoa como eu que sente na pele o que é ser homossexual, o que é ser homossexual e ativista da causa LGBT. Então, a gente tem que sempre colocar nossa voz em ação para que as pessoas saibam realmente qual é a nossa posição,